Olá, irmãos da Igreja Ministério Bíblico Ivoti, graça e paz. Quantas saudades eu tenho dos irmãos. Diariamente eu estou orando por todos vocês. Gostaria de iniciar agora com uma palavra de oração. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento que podemos olhar na sua palavra. Eu peço que o Senhor possa estar usando a sua palavra para nos encorajar, nos fortalecer e nos direcionar. Eu peço que o Senhor possa estar também me capacitando para que eu possa comunicar bem a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesses últimos dias eu tenho me perguntado como devo me conduzir nesses tempos difíceis, nesses momentos de sofrimento, de incerteza. O que eu faço? Eu creio que os primeiros cristãos também estavam questionando a mesma coisa. Que bom que nós temos a palavra de Deus para nos orientar nesse momento tão importante. E uma pergunta que eu tenho para você, irmãos: você tem lido a palavra de Deus? Você tem usado esses momentos em casa para abrir a sua Bíblia e ser encorajado e direcionado, guiado por Deus? Espero que sim. Nós continuamos agora o nosso estudo em 1 Pedro e abre a sua Bíblia ou acompanhe aqui no PowerPoint, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, e começamos lendo: Amados. Agora nós já vamos parar. É tão bom lermos, entendermos que nós somos amados por Deus. Irmãos, lembre desta verdade: você é amado por Deus. Estava lendo essa semana nos Salmos e eu vi várias vezes a menção do amor leal de Deus. Deus, Ele é nosso Pai, Ele nos ama e esse amor é um amor leal. Pode ser que as pessoas, eles vão nos criticar, eles não vão nos amar. O amor deles talvez falha, mas o amor de Deus por nós, Ele não falha. Nós somos amados por Deus. Continuamos ali no versículo 11: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Insisto em que, isso nos lembra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ele fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, lembrando das misericórdias de Deus, ele roga os irmãos. E o apóstolo Pedro aqui: Amados, insisto em que, lembrando de toda a misericórdia de Deus que nós conhecemos em Cristo Jesus, lembrando de todas as bênçãos de ser povo de Deus, de ser raça eleita, de sermos amados e salvos em Cristo Jesus, nós temos que lembrar que este amor que nós experimentamos deve nos motivar a viver uma vida que agrada a Deus. Então a pergunta que nós temos que fazer hoje: como devo me conduzir nesses tempos difíceis? E nós temos resposta clara aqui da palavra de Deus. E nós lemos de novo 1 Pedro 2:11: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, número 1, conduza a sua vida neste mundo como um estrangeiro e peregrino. O que é um estrangeiro? Eu sei muito bem o que é um estrangeiro. Um estrangeiro é alguém que é diferente, alguém que não se encaixa tão bem no mundo em que está. Eu nasci na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, e tenho vivido boa parte da minha vida lá e aqui no Brasil. Mas cada dia eu sou lembrado de que eu não me encaixo tão bem aqui às vezes. As pessoas perguntam qual é o meu nome. Eu falo: o meu nome é Randall. Como? Meu nome é Randall. Landau? Não. Sandal?
Não. Até Gandalf me chamaram? Não. Randall. E várias vezes eu escuto, você não é daqui, né? Aí tenho falado, não, eu sou de Ivoti. De Ivoti. Tudo bem. O estrangeiro também não é um cidadão. Não é um cidadão do lugar onde mora. Quando eu e a minha família nós chegamos aqui em 1996, a Cíntia, ela teve que pedir um visto permanente. O resto da família tem dupla cidadania. E eu lembro indo lá para a Polícia Federal com a Cíntia e deram para ela um papel e carimbaram o papel que dizia que ela tinha permissão para residir no Brasil por 90 dias. Então, cada 90 dias nós visitávamos a Polícia Federal e carimbavam aquele papel. Depois não tinha mais espaço no papel para tantos carimbos, então deram outro papel. E assim foi por 8 anos. Cada 90 dias nós fomos até a Polícia Federal e foi carimbado mais 90 dias até que enfim a Cíntia ganhou o visto permanente. Então, como a Cíntia, nós somos estrangeiros. Isso significa que o nosso tempo aqui é temporário, não permanente. Isso porque a nossa cidadania não está aqui, a nossa cidadania está nos céus. Filipenses 3, versículo 20 nos ensina isso. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O céu é o nosso lar. Nós não devemos ficar muito confortáveis aqui. As pessoas deveriam perguntar para nós, você não é daqui, né? Não, nós somos do céu. A minha pátria é celestial. Então nós somos estrangeiros, nós também somos peregrinos. Peregrino é alguém que está só de passagem. É alguém que está de viagem para uma terra melhor. Como os patriarcas, nós estamos procurando uma cidade celestial. Tem um versículo em 1 João, capítulo 2, versículo 15, até, na verdade, versículo 17, que nos ensina que nós não podemos nos apegar às coisas deste mundo. Diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Estava lendo uma ilustração no Pão Diário, gostaria de compartilhar com os irmãos. Era sobre crentes que estavam de viagem no Oriente Médio. E eles ouviram de um crente sábio, piedoso, mais idoso, e foram lhe fazer uma visita. E quando chegaram à casa desse irmão, eles perceberam que era um barracão bem pequeno, bem simples. Tinha só alguns móveis, uma cama rústica, uma cadeira, uma mesa, um forno bem simples para fazer a comida. E eles ficaram chocados com as poucas posses do irmão. E eles perguntaram, irmão, onde estão os seus móveis? E esse irmão idoso e sábio, ele respondeu, onde estão os seus? E responderam, em casa, é claro. Não carregamos junto, estamos de viagem. E o irmão idoso, ele disse, eu também. Eu também. O seu prazer, o seu desejo estava em Cristo e mais nada, ele não precisava de mais nada. Então, essa deve ser a nossa resposta como peregrinos. Eu estou de viagem. Eu vou levar o necessário. O meu prazer está em Cristo, o resto é lucro. Então, como estrangeiros e peregrinos, nós precisamos ter um foco eterno. O coronavírus, ele mudou muita coisa. Ele tem mudado o seu foco,
tem mudado as suas prioridades? Continuamos no versículo 11, diz: vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós devemos, então, nos abster dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. A quarentena não tem sido fácil, né? Existe muita oportunidade para a gente pecar, para a gente falhar. Eu tenho recebido vários memes aí dos irmãos com aquela advertência de não comer demais. As pessoas comendo demais e se engordando muito. Então nós podemos comer demais. Eu tenho lido que já houve um aumento de mortes por overdose. Isso tem sido uma grande preocupação recente. Um aumento também de pessoas acessando pornografia nas suas casas. E também um aumento em violência doméstica. O que a palavra de Deus diz? Nós devemos abster, nós devemos dizer não ao pecado. Isso nos lembra de Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, onde diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, pecados bem específicos que Deus coloca para nós, que são obras da carne: a imoralidade sexual, a impureza, o ódio, a discórdia, a ira, e a lista vai e continua. É tipo um etc. ali. Então nós devemos nos abster, nós devemos dizer não a esses pecados. Mas não só a pecados específicos, também a desejos carnais, como vemos no versículo. Esses desejos carnais, no versículo diz, eles guerreiam contra a nossa alma. Então, percebem, existe uma guerra diária acontecendo no seu coração e no meu coração. Eu gosto muito da ilustração do Robert Jones, um conselheiro bíblico, e é de um coração com um altar no meio. E esse altar tem, então, uma escadaria. E as letras A a G representam desejos. Desejos em si não são pecaminosos, não são pecados, mas o que acontece? Desejo por comida, por respeito, por diversão, por segurança financeira, que não são pecados em si, eles podem começar a subir um degrau por vez até ocupar o centro do nosso coração e estar no trono do nosso coração. Por exemplo, comida. Nós precisamos de comida para sobreviver. E comida é muito gostoso, muito importante, muito bom. Mas naqueles momentos de dificuldade, de sofrimento, o que pode acontecer? Nós podemos deixar a comida se tornar o nosso alívio, o nosso conforto, o nosso Deus. Respeito também é algo muito importante e nós desejamos isso dos outros, dos nossos filhos. Mas e o que acontece quando nós não recebemos esse respeito? Nós respondemos com frustração, respondemos com ira. O que aconteceu? Aquele respeito começou então a subir o degrau até ocupar o centro do nosso coração, reinando em nosso coração. Diversão, jovens, não tem nada errado com diversão, mas o que pode acontecer? O videogame, os filmes, toda a questão de diversão, de tempo. Para mim, o que pode acontecer? Começar a subir esse degrau até ocupar o altar do nosso coração, e ele pode ser o que ocupa o nosso pensar, o nosso desejar em vez de Deus. E segurança financeira, nossa, quantas coisas estão acontecendo agora.
Nós temos tanta incerteza e essa segurança financeira que é importante para nós, ele pode começar a ficar importante demais. E nós podemos ficar preocupados, nós podemos perder sono, nós podemos deixar que a segurança financeira comece a subir os degraus ali e ocupa o centro do nosso coração, ocupa o altar ali, a cadeira, e pode então ocupar o lugar que Deus merece em nosso coração. Então, o que a Bíblia diz? 1 Pedro 2,11, abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Seus desejos não podem reinar no seu coração. Então, guerreia, luta, abstenha. Então, lembre, como estrangeiros e peregrinos, nós precisamos ter um coração devoto a Deus. Nós precisamos amar a Deus de todo o coração, não deixar qualquer outra coisa dominar, reinar em nosso coração. Continuamos para o versículo 12, diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Aqui na Igreja Ministério Bíblico Ivoti, nós temos uma missão. Essa missão está no nosso site que recém saiu. Então, vocês podem conferir no site. A nossa missão é um coração para Deus e duas mãos para a comunidade. Então, o que nós desejamos como igreja, como indivíduos, é ter um coração totalmente entregue a Deus, livre de qualquer desejo errado, livre de qualquer ídolo, livre de qualquer outra devoção, um coração para Deus. E também duas mãos para a comunidade. Deus nos deu essas duas mãos para agir, para servir, para abençoar. Então, como estrangeiros e peregrinos, nós precisamos ter uma vida exemplar. Às vezes as pessoas falam mal do cristão, do crente, né? Mas é difícil alguém falar mal de alguém que está fazendo bem, de alguém que está cooperando, agindo, ajudando. Então, uma das perguntas que nós precisamos fazer como igreja nesse momento tão oportuno, tão importante, é: quais as boas obras que devemos praticar neste momento? Eu tenho feito essa pergunta durante a semana. Como que nós podemos fazer algo de bom? Como que nós podemos contribuir aqui em Ivoti, lá em Dois Irmãos, onde estamos plantando uma igreja? Essa semana nós ligamos para o prefeito, a prefeitura ali em Ivoti, e perguntamos o que a cidade precisa, como podemos cooperar. E a resposta foi: nós precisamos de máscaras. Bem, nós somos uma igreja, nós não temos máscaras aqui, nem conhecemos fornecedores. Mas nós pensamos um pouco, bem, nós sabemos que tem pessoas que conhecemos que talvez poderiam ajudar. O Sadi lá no Asa Esportes, ele faz bastante uniforme e outras coisas. Então ligamos lá para Asa Esportes, perguntamos se estaria disposto para fazer algumas máscaras. Claro. Recebemos já uma oferta de tecido e nós vamos então começar a fabricar, produzir máscaras para ajudar aqui em Ivoti. E se Deus nos permitir, de poder entregar e distribuir máscaras aqui na cidade. Nós também ligamos para Dois Irmãos. Perguntamos lá na prefeitura o que nós podemos fazer para abençoar a comunidade, para ajudar nesse momento. E lá disseram: olha, o que nós precisamos são cestas básicas. Tem muitas pessoas que estão perdendo o emprego nesse momento, as empresas estão paradas e nós precisamos ajuda com cestas básicas. Então, já comecei a ligar e avaliar e ver com as pessoas, e até de entrar em contato com algumas empresas na região, e
Parece que nós vamos começar então a receber um material e começar a montar cestas básicas para poder ajudar a comunidade ali em 2 Irmãos, pessoas bem necessitadas. Olha, o nosso futuro é muito incerto, irmãos. Nós não sabemos quais vão ser as necessidades em muito pouco tempo. Então nós precisamos estar preparados. Nós precisamos já estar pensando nas próximas semanas como igreja, nós podemos ajudar, como nós podemos estar prontos, preparados para as necessidades que virão. Versículo 12 continua ali dizendo: observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. As pessoas que não conhecem a Cristo vão olhar e, em vez de acusar, o que vão começar a fazer? Eles vão ter o seu coração amolecido, vão ter o seu coração transformado por Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo. Que as pessoas vão conhecer a esperança que nós temos, que vão conhecer a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Jesus tem transformado a nossa vida, agora nós podemos servi-lo e nós podemos fazer as boas obras, podemos ser sal e luz, e as pessoas enxergam isso e estão bem mais abertos a ouvir. As pessoas querem ver primeiro o nosso agir, depois vão estar abertos a poder ouvir aquilo que nós temos a dizer. Nós não podemos transmitir as palavras da salvação, as palavras do Evangelho, as palavras de Deus antes de mostrar que isso tem feito uma grande diferença em nossa vida. E um dia eu creio que pessoas vão glorificar a Deus, vão ser pessoas transformadas, vão ser pessoas que agora glorificam a Deus no dia da intervenção, no dia que Deus vem para agir no coração, no dia também de celebrar a salvação no futuro. Então, uma pergunta: como devo me conduzir nesses tempos difíceis? Vamos continuar olhando para o versículo 13 em diante. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, segundo ponto, conduz a sua vida neste momento como um bom cidadão. Como você viu no versículo, a ordem da palavra de Deus é bem clara: sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. A direção clara da palavra de Deus é que nós devemos nos sujeitar, devemos nos submeter às autoridades que Deus colocou em nossas vidas. Eu tenho lido bastante o Facebook e eu tenho ficado bem triste muitas vezes com a maneira que as pessoas têm tratado as autoridades. Nesse momento de crise, nesse momento de grande dificuldade, em vez de se unir, em vez de apoiar e encorajar a liderança, as autoridades, nós temos visto o contrário. Tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, a gente tem visto ataque às autoridades. Por que isso está acontecendo? É porque é algo que é bem comum em todos nós. Nós temos problema com a autoridade. Você pode ver isso em todos os nossos relacionamentos, né? Você pode ver filhos que têm problemas com a autoridade dos seus pais. Você pode ver alunos que têm problema com a autoridade do seu professor. Você pode ver funcionários que têm problema com a autoridade do seu chefe. Nós temos problemas muitas vezes com a autoridade obedecendo às leis do trânsito, com nosso imposto de renda, com outras leis desse país. Nós queremos fazer o que nós queremos fazer. E nós temos problemas então com a autoridade. Então, como um bom cidadão, precisamos nos submeter às autoridades que Deus colocou nas nossas vidas. E por que devemos nos submeter?
A palavra de Deus já nos diz por quê. Versículo 13, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. O que isso significa? Significa que nós devemos fazer isso em obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que nos pede isso, Ele que espera isso de nós. Jesus também, Ele foi exemplo disso. Ele mesmo se submeteu às autoridades. As autoridades na época, eles maltrataram Jesus, eles crucificaram Jesus. Mas ele sabia que Deus estava no controle de tudo, que Deus tinha um plano perfeito para a nossa salvação. E nós sabemos que no fim, o que vai acontecer? Todos um dia vão se curvar, eles vão dobrar o joelho perante Jesus Cristo e reconhecer Ele como autoridade máxima. Também nós devemos entender que essa é uma maneira que agrada a Deus. Então, por isso que nós devemos nos submeter às autoridades. Mas nós precisamos entender que a autoridade é uma bênção de Deus. Essa semana nós ligamos também para a prefeitura de 2 irmãos e estávamos ali perguntando, podemos começar a quiropraxia mais uma vez? Tem pessoas com dores e precisando de auxílio. E eles avaliaram, nos retornaram dizendo, olha, preferimos que vocês não voltem a abrir a sala e não façam quiropraxia nesse momento. E nós respeitamos essa decisão, respeitamos esse conselho. Nós achamos isso importante e bom para nós. Deus está dando sabedoria, direção à prefeitura, à nossa autoridade. E isso é uma proteção, isso é uma bênção para nós. Ligamos também perguntando a respeito de alguns irmãos que têm comércio aqui. Será que eles poderiam abrir, tendo todo o cuidado? E a resposta foi, olha, melhor não. Então, tudo bem, entendemos, nós vamos acatar isso e vamos entender que isso é para a nossa proteção, é uma bênção para nós. Versículo 13 e 14, mais uma vez, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, qual a função da autoridade, ou qual a função do governo? É para punir ou limitar o mal e também para reconhecer e promover o bem. Então nós sabemos que se não existisse autoridade, as pessoas iam andar no trânsito como que quisessem. Iam se conduzir aqui na cidade do jeito que quisessem, no país do jeito que quisessem. E isso ia atrapalhar todos nós. Então, o governo, ele tem a função de limitar o mal, de punir o mal quando isso acontece, mas também de reconhecer as pessoas que estão fazendo o bem e de promover o bem. Essa é a função que Deus tem dado às autoridades que Ele tem colocado sobre nós, tanto no nosso lar, né? Pais com seus filhos, também na empresa, os chefes com os seus funcionários, nas escolas, os professores com os seus alunos e também no nosso governo, com os seus cidadãos. Então, submeter a autoridade humana é submeter a autoridade de Deus. Você não pode dizer, eu vou me submeter a Deus, mas eu não vou submeter aquele governo. Ou eu não vou me submeter àquele presidente, ou àquela prefeitura, ou aos meus pais, ou àquela professora muito chata. Não funciona assim. Eu posso lembrar de algumas autoridades que eu tive certas dificuldades. Eu lembro de um professor que eu tive muita dificuldade. Mas Deus usou esse professor na minha vida para me moldar.
Bem, você não pode então submeter a Deus e dizer eu não vou submeter a certa autoridade. Não funciona, não funciona. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele colocou algo bem semelhante, a mesma coisa. Nós podemos ler em Romanos 13, versículo 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, mais uma vez aqui em Romanos nós podemos ver o ensino da palavra de Deus. Sujeita-se às autoridades governamentais. Essas autoridades são colocadas por Deus para a nossa bênção, para nos guiar, para nos direcionar nesses momentos tão importantes. Talvez você pergunte, tá, mas e se essa autoridade é imperfeita? E deixa eu te dizer que não existe nenhuma autoridade humana que é perfeita. Deus usa essas autoridades para nos moldar, para cumprir os seus propósitos. E nós temos que reconhecer que Deus está no controle. Versículo 15 diz, pois esta é a vontade de Deus, que praticando bem vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Sabe que as pessoas ao nosso redor estão nos vigiando, eles estão vendo como nós estamos nos comportando. Eles estão procurando um momento para nos criticar, para apontar os nossos erros, para dizer aqueles crentes, eles agem assim, assim, assim. Nós precisamos agir então de uma maneira que agrada a Deus, que exalta a Jesus Cristo. Nós podemos aprender muitas coisas dos nossos irmãos na igreja perseguida. Um pastor russo, ele explicou que a mentalidade que eles tinham na época da perseguição muito intensa ali na Rússia era que eles não deveriam ser presos por desrespeitar a autoridade, por ser insubmisso à autoridade. E eles aguentaram muita perseguição, mas foram grandemente abençoados e usados por Deus para trazer grande salvação na vida dos que estavam perseguindo a eles. O que acontece é que a nossa submissão cala os críticos. Gosto muito do exemplo de Daniel. Ele foi um exemplo para nós de submissão, de obediência, de respeito a autoridades, mesmo autoridades imperfeitas e ímpias, né? Então nós podemos aprender muito de como Daniel e os seus amigos, eles se conduziram, sempre agradando a Deus, mas também respeitando as autoridades. Em um momento, as autoridades pediram para os amigos de Daniel desobedecerem às ordens de Deus, então eles respeitaram a autoridade de Deus acima, então, da lei naquele momento. Pedro e João fizeram isso também em Atos, você pode ler a respeito. Mas foram poucas vezes que isso aconteceu na Bíblia, poucas vezes que acontecem na história. Então nós temos que entender, sim, quando as autoridades claramente nos pedem para fazer algo contra a palavra de Deus, contra as ordenanças de Deus, nós respeitamos a autoridade maior que é a autoridade de Deus. Mas nós devemos entender que Deus tem colocado as autoridades para nos abençoar, nos direcionar nesses momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando. Então, como devo me conduzir nesses tempos difíceis? O último ponto encontramos no versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus.
Então, ponto número 3, conduza a sua vida nesse mundo como um servo. A realidade é que nós somos livres, nós fomos libertados por Jesus Cristo, libertos do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais condenados por nossos pecados, nós somos completamente livres. Isso é um alívio, isso é uma bênção, isso, olha, não tem nem como compreender completamente toda essa graça que nós temos em Cristo Jesus. Mas olha o que diz sobre isso no versículo 16, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Nós temos toda essa liberdade, mas nós não podemos dizer, agora eu posso fazer o que eu bem quiser. Talvez alguns possam pensar, eu tenho agora o meu seguro contra o fogo eterno do inferno. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Agora é festa. Não. Como servos, devemos usar nossa liberdade para fazer o que agrada a Deus e não a nós mesmos. Nós queremos liberdade, né? Queremos ser livres. Mas onde é que encontramos essa liberdade? Eu tenho dito isso aos jovens. Muitas vezes, através dos anos, nós encontramos a liberdade fazendo aquilo que agrada a Deus. Nós encontramos liberdade seguindo as ordenanças, as leis, os mandamentos de Deus. Pense no trilho de um trem. Um trilho que vai se conduzindo em vales e montes e lugares perigosos. Tem alguns que acham, eu quero viver fora do trilho. Mas nós sabemos que o trem que fica fora do trilho, ele não vai a lugar nenhum. O trem, ele foi criado para andar no trilho. E quando o trem está no trilho, se conduzindo no trilho, ele cumpre a sua missão. Então, Deus tem nos criado, Ele nos salvou e agora Ele tem a sua palavra para nos conduzir. Devemos nos conduzir com a sua palavra e cumprir a nossa missão. Então, vivam como pessoas livres, mas não usam a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Que privilégio de ser um servo de Deus. Que propósito ser um servo de Deus. Que alegria poder acordar e entender, nossa, eu sou um servo de Deus. E como servos, nós temos o privilégio de fazermos parte daquilo que Deus está fazendo. Irmãos, nesse momento sem igual na história, né? Nesse momento nós precisamos estar preparados. É um momento muito importante, nós não podemos dormir, nós não podemos ser preguiçosos. Nós precisamos estar preparados para o ministério que Deus tem. E eu creio que nas próximas semanas, Deus, Ele vai ter algo muito especial e muito importante para fazermos. E nós precisamos entender que nós estamos livres para servir. Livres para sermos servos de Deus e abençoar muitas pessoas. Então, como devo me conduzir nesses tempos difíceis? Lembra que nós devemos conduzir a nossa vida neste mundo como estrangeiros e peregrinos. Você está confortável nesse mundo? Ou você deseja estar com Cristo? Você deseja vê-lo? Você está contando os dias até chegar na presença dele. Você está viajando leve ou você está viajando com muita bagagem? Lembra, somos estrangeiros
e peregrinos. Número 2, conduz a sua vida neste mundo como um bom cidadão. Então, se as autoridades dizem fique em casa, fique em casa. Se as autoridades começam a nos orientar de certas formas, vamos então acatar, vamos entender que isso vem de Deus para nos abençoar e nos direcionar. Respeite os seus líderes, ore por seus líderes. Nós não devemos ser acusados por ninguém de não nos submeter à autoridade que Deus tem colocado sobre nós. E, por último, conduz a sua vida nesse mundo como um servo. E nós precisamos nos mobilizar para fazer a obra de Deus. Lá em casa você pode ser um servo para o seu cônjuge, para os seus filhos. Na vizinhança você pode ser um servo para os seus vizinhos. E vamos nos preparando. Eu não sei o que Deus tem para nós, mas eu creio que Ele vai estar nos usando de uma forma bem excepcional. Então vamos honrar a nossa missão como Igreja Ministério Bíblico Ivoti. Vamos ter um coração para Deus e 2 mãos para a comunidade. É assim que nós devemos nos conduzir nesse mundo, nesse momento.